Bem-vindos de volta. Voltamos com a nossa série de React Hooks após um período de pausa de fim de ano. Vamos continuar nossa série exatamente aqui da aula 8, onde falaremos sobre o tão conhecido e ao mesmo tempo pouco aplicado Use Callback. Para que ele serve? Como utilizar? Onde utilizar? E o principal, quando não é recomendado utilizar. Vamos passar por um exemplo bem prático e rápido para você finalmente entender como esse cara funciona e já sair aplicando aí no seu projeto. Se você tem acompanhado nossa série, já sabe. Eu vou deixar o link do vídeo anterior nos comentários e o link da playlist também. Por isso, já solta aquele like para ajudar o canal e assim se ajudar também, tá bom? Então, dando start aqui no na nossa aula, Use Callback. Qual a sua finalidade? Para que ele serve? O principal ponto para a gente entender do use callback é que ele armazena uma função, ele memoriza um callback, né? Memoriza e te retorna esse callback memorizado. E isso tem muitas aplicações, principalmente na questão de performance. Porque se você tem um callback memorizado, ele não precisa ficar recriando esse callback a cada render, né? Causando ali outras renderizações e te ajudando na performance. Ele é extremamente útil no cenário em que você precisa passar um callback de pai para filho, ou seja, de um componente maior para um componente que esteja ali dentro, né, encapsulado, menor, digamos assim. Vamos direto aqui para o código. A gente está aqui no nosso projetinho, que é o projetinho de sempre. Eu vou criar aqui uma pastinha. Eu vou começar codando para vocês verem desde o início. Se você já entende um pouco, quiser acelerar o vídeo, tudo bem, mas é interessante para você entender desde o princípio o que a gente está fazendo, acompanhar e talvez fazer com a gente também, se você tiver disponibilidade. Eu vou criar uma pastinha chamada callback. Nessa pastinha eu vou criar um novo componente chamado... Eu vou chamar de componente Py, só porque ele vai ter os componentes que a gente vai colocar aqui dentro, né? Componente Py, bonitinho. Eu vou criar um outro componente, que ele vai ser o title. Ele vai ser o title, já está aqui. E um outro componente, um terceiro componente aqui que vai ser o nosso button. Vai ser um botão de ação, mas vamos supor que ele é um componente bem mais complexo do que apenas um botão de ação, né? Beleza, eu tenho três componentes aqui. No nosso title, que é o mais simples, o nome já diz, ele é um título. Eu vou colocar aqui, vou retornar aqui um título chamado Aumento de Salário e Idade. Por idade é melhor, né? Por idade, faz de conta. Beleza, salvar. Vou dar aqui um console log só para a gente ver que ele está renderizando. Renderizando title. Beleza, esse é o nosso componente. Simples desse jeito mesmo. Vamos aqui para o nosso componente button, onde eu vou criar também, aqui no retorno, eu vou retornar um button. Um clique. Ele vai receber uma ação, certo? E ele vai receber um clique aqui. Eu vou colocar nele um child. Opa, não era muito bem isso não. E ele vai receber duas props. A primeira vai ser o handler. E a segunda vai ser o children. Ele já tá. E aqui eu vou colocar o... Paulo, mas para que você está criando esses componentes? Calma que vai ficar mais claro. É só que você acompanhe. Eu estou criando um componente Py. Esse componente Py vai ter esses dois componentes dentro dele. O componente button e um componente title. Né? Coisa bem genérica, bem simples. Esse componente Py aqui.
Vamos começar personalizando ele, então? Vamos começar aqui definindo meus casos de meus use states. Eu ia falar casos de uso, mas nada a ver, né? Vamos lá. Const idade. E o set idade, que eu estou falando de idade e salário, né? Vocês viram ali. Use state. Vou começar aqui com 20 aninhos. E aqui, salário. Set salário. Até aqui criei dois states, é o que a gente vem fazendo nas outras aulas. Não tem segredo, né? Se você tem alguma dúvida de como funcionam esses states, está chegando agora, não conhece o canal, não conhece a playlist, fica tranquilo, tem outras aulas para você acompanhar, para você entender como esses caras funcionam. Eu vou criar aqui já no meu retorno, vou criar o seguinte. Eu vou criar aqui, vou colocar aqui no meu componente title. Lembra do title que a gente criou? Então vou ter uma página que vai ter o nosso title aqui. Aqui o meu componente pai, eu já vou trazer ele para cá, ó. Deixa eu ver se ele vai me ofertar o auto import. Não vai. Tudo bem. Componentes. Callback. Componente pai. Beleza, já estou com ele aqui. Eu vou até já rodar a nossa aplicação para ele já exibir para a gente como está ficando essa nossa página. Lembra, a gente está trabalhando com o use callback. A gente vai entender quando ele pode ser muito útil para ajudar a gente em questões de performance, tá bom? Deixa ele só subir aqui. Eu já vou trazer para cá. Deixar ele aqui enquanto ele está subindo aqui. Opa! Faltou declarar aqui. Tudo bem, a gente declara. Use state. Eu tenho que vir aqui, ó, fazer isso aqui, ó. Use state. Senão ele não vai reconhecer. Deixa eu ver o que ele está apontando aqui. Está dizendo só que foi criado, mas os valores não foram. Opa, dead? Não, peraí, vamos lá. Os valores não foram usados em nenhum lugar. A gente vai usar eles agora. Beleza? Beleza. Então agora o nosso componente pai, o título já está aqui, certo? Não tem muito segredo. A gente vai começar a trazer quem? Vou trazer aqui o button, o nosso button que a gente criou. Deixa eu ver se ele pegou a referência. Pegou. Eu vou colocar um handler clique aqui. Não tenho evento ainda, vou criar depois. E aqui eu vou criar um texto, aumentar idade. Já vou copiar. Tá? Salário. Ok? Tem os dois botões aqui. Opa! Ele está dizendo que realmente faltam os cliques aqui. A gente vai criar as nossas funções agora, né, para a gente poder passar pelos handlers aqui. Lembra que o use callback ele trabalha armazenando funções, memorizando funções, né, memorizando callbacks. Então vamos lá. Const aumentar idade, que é a nossa função. Ela vai ser uma função simples e ela vai ter apenas um set idade. E eu vou colocar aqui idade mais 1. Esse é o papel dessa função. Ok? Ok. Eu vou copiar e colar e criar um aumentar salário. Ok? E o salário aqui eu vou aumentar salário mais 1.000. Beleza? E eu vou pedir para passar aqui para ele justamente o que ele está reclamando aqui. Ó. Eu vou passar a função e aqui eu vou passar a outra função. Beleza? Ele vai. Set salário. Verdade. Que é set salário. Diz que ele não estava sendo usado. Bom, só por questão de visualização, vou colocar aqui, ó, uma divisinha. E eu vou exibir aqui idade. Idade. E aqui dentro eu vou colocar a minha
meu state idade. Eu vou fazer a mesma coisa aqui para o meu salário. Tudo bem? Até aqui, tranquilo, né? E aqui, salário. Aqui não tem muito segredo. Aqui eu vou dar só um espaçamento para não ficar abarrotado. Beleza? Então aqui a gente tem aumentar salário por idade, eu tenho um botãozinho aqui, né? Aumentar salário, idade, aumentar salário. Coisa muito simples. A gente já mexeu com isso antes, a gente já viu como isso funciona, né? Então eu vou clicando aqui e ele vai aumentando tanto o salário, tanto a idade, conforme eu vou clicando aqui. Agora olhem só isso que interessante. Eu vou abrir aqui a ferramenta de desenvolvedor. Aqui, deixa eu limpar aqui. Deixa eu recarregar. Tá bom. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Tem um ponto aqui que eu acho que eu devo ter esquecido. Deixa eu ir nesse componente aqui, ó. Né? Onde eu preciso... eu ia copiar e colar, mas eu escrevo de novo. Console.log. Renderizando. E esse aqui é o children. Renderizando esse cara aqui, ó. Porque eu já estou renderizando o título, estou aqui renderizando os botões. Tudo bem? Até que acho que não tem muito mistério. Acho que eu vou colocar um NumPy também, que eu acho que é interessante ver aqui. Para não perder tempo, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Tudo bem? Aqui a gente consegue ver renderizando Py, que é o componente Py. Beleza? Então, nossa aplicaçãozinha está pronta. É um componente Py com dois componentes dentro. E olha só que legal, conforme eu passo por aqui, ele já me fala tudo que ele está renderizando aqui bonitinho para gente. Tudo bem? E conforme eu clico aqui, olha só que interessante. Eu clico no botão de idade e ele renderiza, deixa eu limpar aqui, ó. Ele renderiza o Py, ele renderiza o título, ele renderiza a idade, que eu estou aumentando aqui, e também o salário, que não tem nada a ver. Eu estou aumentando a idade, por que ele está renderizando o salário, o componente de salário? Esse cara aqui, ó. Ele não deveria renderizar. Na verdade, ele deveria renderizar esse cara, o Py, né, obrigatoriamente, porque eu estou causando a mudança de estado nele. Renderiza o Py, renderiza esse filho aqui, e só, não deveria estar renderizando o título de novo, porque eu não estou causando mudança nesse cara. Mas aí entra um ponto muito interessante. Quero mostrar para vocês, de bônus, esse cara aqui, ó, React Memo. O React Memo ele vem para ajudar a gente a se policiar em termos de renderização. Por quê? Porque através dessa feature do React, a gente consegue proteger o nosso código, proteger alguns componentes de ficarem sendo renderizados desnecessariamente. Quer ver um exemplo bem legal? Cara, se você não deu like até aqui, meu amigo Dev, minha amiga Diva, se você não deu like, agora eu vou arrancar seu like. Olha isso que bacana. Não, sem brincadeira. Presta atenção aqui. Vamos ver aqui o componente título, que ele está sendo sempre renderizado de novo. Ó, toda vez que eu clico no aumentar salário, por exemplo, e o título não muda, não preciso mudar esse componente. Então não preciso causar que ele renderize novamente a minha página, no meu componente, né? Ele está sendo renderizado desnecessariamente. Então vamos entrar aqui no título e fazer o seguinte, ó. Vamos usar uma feature muito bacaninha e simples, que é o React Memo. Ele faz, é justamente isso aqui, ó, React.memo. O que acontece? Se você assistiu às aulas anteriores, toda vez que eu causo uma mudança num estado, certo? Ou numa propriedade, esse componente vai ser renderizado de novo. Por padrão, ele é sempre renderizado, mas ele sempre valida essas duas coisas. Se eu mudo um estado, né, um state, ou se eu mudo uma prop. Como eu não estou mudando o estado dele, nem passando uma prop que muda, não tem por que ele ser renderizado. Então aqui eu bloqueio. O React Memo ele vai me ajudar a meio que encapsular esse componente e não permitir que ele seja renderizado desnecessariamente.
detalhe importante, meu amigo, minha amiga, não é use memo. O use memo é um outro hook que a gente vai estudar na aula seguinte, tá? Aqui é o React Memo, é uma feature do React. O use memo é um hook que a gente vai estudar na próxima aula. Então essa feature, ela é muito útil. Olha só o que ela faz, certo? Renderizei o título. E agora eu vou clicar aqui, ó. Olha só, o título não veio. Vou clicar no salário. Pô, que legal, o título não veio de novo. Bacana, eu não estou mudando o título, não estou mudando esse componente aqui. Então não tem por que ele ficar me renderizando. Então já ganhei mais performance. Por quê? Porque minha página vai renderizar somente os componentes que ela precisa. Só que agora, veja que quando eu clico, deixa eu limpar aqui, veja que quando eu clico em unidade, salário ele está sendo renderizado de novo. Mas eu estou mudando só a idade. Não seria interessante, na hora que eu mudar a idade, mudar só a idade, o salário não precisa renderizar e vice-versa? Pô, seria ótimo isso. Ah, vamos usar esse truque do React Memo, é claro, né? Não tem por que a gente inventar. Vamos aqui, ó, tá nesse componente button, React Memo, para ele memorizar o meu button e não precisar ser renderizado desnecessariamente. Vamos ver se funciona? Ah, tenho certeza que vai funcionar. Será? Vamos ver? Cliquei aqui, ó. Então, na hora que eu clicar em idade, salário não pode ser renderizado, certo? Ele não pode aparecer aqui, ó, renderizando o salário. Vamos lá? Pô, ele apareceu. Mas por que ele apareceu? Por que que não funcionou? Por que que nesse caso, olha só, eu clico no salário e o idade também renderiza? É aí que entra o use callback. Se a gente estudar aqui a nossa árvore de componentes que a gente fez, a gente está passando para o nosso use callback funções. Quer dizer, a gente está passando para o nosso componente funções, né? Está passando para o nosso componente button aqui, ó, uma função de aumentar a idade e a função de aumentar salário. Nas aulas anteriores eu expliquei que toda vez que você muda um state, um downset state, por exemplo, você força esse componente, o componente pai, ser reescrito, ser renderizado de novo. Renderizado de novo, né? E toda vez que isso acontece, toda vez que ele é renderizado, as funções elas são recriadas, né? Não vou dizer recriadas novamente. Elas são recriadas. E sempre que ela é recriada, ela é uma nova função. E como uma nova função é passada como uma prop para o meu componente, lembra que eu falei? Ele só renderiza se muda o estado ou muda uma prop. Como a minha função está sendo passada como uma prop, ela força meu componente a mudar. Poxa, mas se eu não mudei nada na minha função, por que que ela está sendo recriada de novo? Não precisa. É aí que entra o nosso amigo, nosso velho amigo user callback, é aí que ele vem nos salvar. Por quê? Porque tudo que eu preciso agora para impedir isso, vou fazer a referência dele aqui, tá? Para já não esquecer. Tudo que eu preciso é agora armazenar essas funções dentro de um use callback. E o use callback, toda vez que eu pedir a função, ele vai dar a função cacheada. Ele vai dar a função que ele tem memorizada. Então tudo que eu preciso fazer é isso aqui, ó. Eu vou falar use callback. O meu use callback recebe uma função como parâmetro, né? São dois parâmetros. O primeiro é uma função, que já é a minha função, e o segundo é o array de dependências. Lembra que nas outras aulas que o useState ele também tem um array aqui de dependências? E o useCallback também. Ele recebe a função que eu estou querendo e um array de dependências. É claro, o meu array de dependências, se eu deixar ele assim, ele vai ser renderizado toda vez. Eu preciso limitar ele para que ele seja renderizado, né, ele seja atualizado somente quando a minha idade sofreu uma alteração. Então eu vou passar ele aqui na array de dependências. A mesma coisa, use, callback, certo? Vai receber uma função. Ele vai ser renderizado toda hora que eu der um render, que eu atualizar? Não, ele precisa ser recriado somente quando eu atualizar aqui o salário. Beleza? A partir desse momento, eu já estou memorizando a minha aumentar idade e aumentar salário num use callback.
Isso vai impedir que toda vez que eu dar um render na minha página, a função fique sendo recriada e, por assim dizer, recriando o meu componente também. Vamos ver se isso funciona? Vamos lá. Vamos começar aqui de novo. Iniciei aqui, vou dar um restart aqui. Notem que a primeira vez ele renderiza todo mundo, só que na hora que eu der uma aumentar idade, olha só que legal. Ele renderizou o pai. Ele, claro, a idade mudou, então ele recriou a função, recriando o meu componente também e deu aqui, ó, renderizando aumentar idade, que é o que está dentro do componente. Certo? Renderizando aumentar idade. E agora que eu vou aumentar o salário, reparem no seguinte, aumentar o salário, ele renderizou o pai, obrigatoriamente, e renderizou quem? O aumentar salário, ou seja, ele não renderizou agora o aumentar idade. Por quê? Porque ela está cacheada, ela não sofreu alteração, né? Então eu não preciso renderizar o componente. Vou renderizar o componente só que sofreu alteração, pois o salário aumentou, causando a reconstrução dessa função. Parece um pouco complicado, meio difícil, mas gente, não é tão complicado assim. Se você tem acompanhado as outras aulas, volta um pouquinho num outro vídeo que você não entendeu muito bem isso. Deixa aí o comentário, pode perguntar aí na parte de comentários o que não ficou claro, o que não ficou muito bem definido, que eu vou ter o maior prazer em te explicar. Mas esse é o papel do use callback. Ele armazena uma função para que essa função não cause a renderização de outros componentes. E notem que nesse cenário, eu estou usando aqui, você fala, não vou precisar usar isso, é muito simples. É claro, estou usando um cenário aqui onde eu tenho uma estrutura, uma árvore de componentes muito simples. É um componente pai com 2 componentes filhos. Só que você pode ter na sua aplicação uma árvore mais complexa, com vários componentes. E aí você tem aquela função que você passa de pai para filho, para neto e outros elementos da sua árvore. E muitas vezes, se você não usar esse artifício, use callback, passando a função de pai para filho, toda vez que o pai sofre uma renderização, você vai forçar os seus filhos a renderizarem também, que vai forçar os netos, que vai forçar os bisnetos, tarará. Ou seja, você vai causar uma renderização altíssima na sua árvore, que vai dar um delayzinho ali para carregar as informações para o seu user. E isso não é bacana, entendeu? Então esse é o cenário para você usar use callback. E quando você não usa, Paulo? E quando não preciso usar o use callback? Bom, quando você tem componentes que são muito pequenos, com pouquíssima lógica, gente, é claro, esses componentes aqui, por exemplo, só criei por exemplo mesmo, para exemplificar. Mas realmente não é um cenário que precisaria ter use callback, porque são componentes muito enxutos, né? E quando você tem componentes que têm filhos, porém não compartilham callbacks, ou seja, se eu não passasse aqui a função, ó, se fosse um componente assim, por exemplo, onde eu não passo uma função, não passo callback, não preciso armazenar a função, essa função não precisaria estar no callback. Entendeu? Por quê? Porque se eu faço isso, eu vou sair colocando use callback agora em tudo. Não, se você faz isso, você vai deixar o seu código mais complexo e você vai estar adicionando complexidade justamente para o render do React ali tomar conta de coisa que ele não precisa. Então, aí são cenários que vale a pena pensar. Componentes muito pequenos, pouca lógica, não precisa. Não compartilhe a função de pai e filho, também não precisa. É isso, gente. Ficou alguma dúvida? Turma, pode questionar aí. Eu tentei fazer uma maneira bem prática e rápida. Se de repente ficou um ponto que não ficou claro, que eu passei muito corrido, não se preocupe em perguntar. Eu posso até fazer um segundo vídeo explicando mais detalhadamente. Então, estou aberto às dúvidas, sugestões. Se você não é inscrito no canal, vou pedir, claro, não tem como, né? Vou pedir para você se inscreve para você receber atualizações, para você ajudar a fortalecer o canal e o algoritmo do YouTube aí distribuir esse canal para várias outras pessoas que estão querendo crescer também e a comunidade assim se ajuda. Beleza? Muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!